Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu farei um guia completo de Dragon Ball para ajudar para quem quiser assistir Dragon Ball desde a série principal até spin-offs e outras mídias. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e roda a vinheta! Então vamos começar pela série principal, criada pelo mangaka Akira Toriyama. A série é dividida em duas partes no mangá e a última ainda está sendo lançada. A primeira sendo lançada em 1986 é um próprio mangá original Dragon Ball. E a série segue as aventuras do protagonista Son Goku desde a sua infância até a idade adulta, enquanto ele treina artes marciais e explora o mundo em busca das sete esferas conhecidas como as Esferas do Dragão, que convocam um dragão que concede um desejo quando reunidas. E a série recebeu uma adaptação para anime dividida em duas partes, uma chamada só Dragon Ball, que adapta os primeiros 164 capítulos do mangá, que equivalem a 17 volumes do mangá, e adapta só até a fase dele criança, enquanto a segunda parte recebeu duas adaptações. Uma para anime lançada em 1989, nomeada de Dragon Ball Z, que adapta do capítulo 165 até o capítulo 520, e ambos animados pela Toei Animation. E a segunda adaptação, chamada Dragon Ball Kai, é uma versão remasterizada em HD de Dragon Ball Z, lançada em 2009 pela Toei Animation. Kai significa revisão, nada mais sendo que uma versão editada para comemorar os 20 anos de Dragon Ball Z. A nova versão da série possui novas aberturas e encerramentos. E temos a segunda parte, intitulada de Dragon Ball Super, que ainda está sendo publicada, e ela começou a ser publicada em 2015 e segue os acontecimentos após o final de Dragon Ball. Depois de um período de paz, Goku descobre que existem seres ainda mais poderosos e que chegam até terem poderes divinos. Bom, e ainda no mesmo ano em que saiu o mangá, também saiu o anime, que adapta do volume 1 até o volume 9 do mangá, traduzindo do capítulo 1 até o capítulo 42, e até hoje os fãs esperam uma segunda temporada para poder adaptar os acontecimentos que estão acontecendo atualmente no mangá de Dragon Ball Super, como a saga Moro e a saga Granola e a nova saga que ainda não teve seu nome revelado. Bom, agora que já falamos da série principal, agora vamos para os spin-offs. Bom, e antes de começarmos a falar dos spin-offs, eu queria deixar o aviso que essa parte do vídeo tem spoilers, então se você não quiser levar spoilers, pula essa parte e vai até a parte dos games, que eu vou deixar aqui em capítulos quando lançar. Bom, o primeiro deles é Dragon Ball GT, lançado em 1996. Bom, ele era uma tentativa da Toei de continuar a série de Dragon Ball, e a série é protagonizada, assim como as anteriores, por Goku, que volta a ser criança no início da série, por um pedido de Pilaf ao dragão Ultimate Shenlong. A primeira metade da série concentra-se em Goku, Pan e Trunks, enquanto que a segunda metade traz de volta a maioria dos personagens de destaque de Dragon Ball e Dragon Ball Z. Bom, e essa é de longe o spin-off que mais divide opiniões, ainda mais porque ele é de longe o spin-off mais famoso entre todos estão aqui. Mas ele divide muitas opiniões pelo fato dele não ser canônico, e sim, não é canônico porque o Akira Toriyama não escreveu esse spin-off, ele só participou do design dos personagens, e ainda tem várias coisas controversas. Mas eu talvez algum dia faça uma análise completa desse spin-off, e eu até falo dos pontos positivos e negativos desse spin-off que é o Dragon Ball GT. Então vamos para o próximo spin-off. E agora vamos falar dele, Super Dragon Ball Heroes. Esse spin-off é uma adaptação da série de jogos de fliperama Dragon Ball Heroes,
E ele basicamente é o spin-off com mais fanservice, porque ela une os universos paralelos de Dragon Ball. E como ela não foi escrita pelo Akira Toriyama, ela também não é canônica. E ele é de longe o spin-off que eu considero mais fraco. Só uma coisa ou outra que é legalzinho nela, mas eu acho ela bem fraca, pra falar a verdade. Ainda mais por causa da duração de tempo que ela dura, que é de 8 minutos um episódio. Bom, o spin-off que falaremos agora é Jaco, o Patrulheiro Galáctico. Esse spin-off, lançado em 2013, que conta a história de Jaco, um alienígena que faz parte da Patrulha Galáctica, um guerreiro de elite responsável por manter a paz na galáxia. Certo dia ele sofre um acidente e cai na Terra, precisando lidar com um cientista aposentado que pretende construir uma máquina do tempo, o que é um crime pelas leis galácticas. E como ele foi escrito pelo Akira Toriyama, ele é canônico e ele ainda conta com alguns. E ele ainda expande bastante o universo de Dragon Ball, ainda mais porque a gente vê a Bulma criança e tudo que acontece antes de Dragon Ball. É um spin-off bem interessante que eu recomendo vocês lerem. E eu espero que algum dia tenha alguma adaptação anime, sei lá, em algum filme. Nekomadin é um spin-off lançado em 1999, que é uma paródia feita pelo Akira Toriyama de Dragon Ball, e a trama gira em torno das aventuras de uma turma de gatos que sabem fazer um pouco de magia, mas são mestres mesmo no humor e em artes marciais. O protagonista de muitas histórias é Z, é o nome dele, Z, uma versão felina do Goku e com todas as características do grande herói. E sim, ele é canônico porque foi escrito pelo Akira Toriyama. Bem, Dragon Ball tem vários filmes, no total sendo 15 filmes. Talvez eu faça um vídeo falando de todos os filmes de Dragon Ball, mas agora eu só vou falar dos canônicos, porque se eu fosse poder falar de todos os filmes de Dragon Ball, esse vídeo ia demorar mais do que o filme Titanic. Bom, e essa parte do vídeo contém spoilers, então eu recomendo que antes de que você pule essa parte do vídeo se você não assistiu Dragon Ball ou leu o mangá, e volte aqui quando tenha lido o mangá ou assistido o anime. É o que eu recomendaria, mas se você quiser ver e não pulou nada, fique à vontade. Dragon Ball Batalha dos Deuses é o filme lançado em 2013 e a história do filme: após dormir por 15 anos, o deus da destruição Bills desperta e logo fica surpreso ao saber que Freeza havia sido derrotado por um jovem Saiyajin chamado Son Goku. Não demora muito para que ele e seu mestre partam para encontrá-lo, ainda mais após Bills lembrar de um sonho que teve envolvendo um duelo épico com um deus Super Saiyajin, que ninguém jamais ouviu falar. Ao encontrá-lo, Goku fica logo animado em enfrentá-lo num duelo, mas logo percebe que seus poderes são ínfimos perto do poder de Bills. E esse filme sofreu uma releitura no início de Dragon Ball Super, pois o início tanto do mangá de Dragon Ball Super quanto do anime são readaptações desse filme. Bem, filme lançado em 2015, Dragon Ball Renascimento de Freeza, conta a história de que o Freeza, após ser revivido com as esferas do dragão da Terra por dois capangas de seu exército, que no caso é o Sorbet e o Tagoma, ele volta para a Terra para se vingar do Goku após ser morto pelo Trunks. Então o Goku e o Vegeta têm que enfrentar o Freeza para detê-lo. E esse filme ele também foi adaptado para o anime de Dragon Ball Super, e sinceramente eu prefiro muito mais o filme do que a versão do anime de Dragon Ball Super, também por causa que os dois primeiros arcos de Dragon Ball Super no anime ele tem a animação muito feia, para ser sincero. Isso é até mesmo a versão corrigida, a animação é meio grotesca, mas o filme ele é um mais... Dragon Ball Super, filme lançado em 2018, é de longe o melhor filme que vai aparecer nessa lista inteira. E a história desse filme é: apesar da Terra estar em um período de paz e de calmaria, Goku se recusa
a parar de treinar constantemente. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso Saiyajin sedento por vingança que deseja destruir todos o que encontra pela frente. E esse filme é principalmente bom por causa que ele consegue reformular um personagem que era filler, por causa que ele não tinha sido escrito por Akira Toriyama, que no caso é o Broly, que antes a motivação dele era: eu quero matar o Goku porque ele não parava de chorar, não parava de ficar chorando do lado do meu berço e isso me deixava irritado. Para algo extremamente profundo de que ele queria vingança, principalmente contra o Vegeta por causa do pai dele ter expulsado ele e o pai dele do planeta Vegeta e deixando ele para um local onde que ele poderia morrer. Como eu posso dizer assim, a motivação dele é mais compreensível e também, além disso, ele é um personagem extremamente interessante por causa que ele vai se desenvolvendo ao longo do filme. E esse é de longe o melhor filme dessa lista, e ainda vai sair mais um em 2022, que vai ser o Dragon Ball Super Super Hero, mas como ele não foi lançado e eu obviamente não assisti, eu não vou falar dele. Bom, Dragon Ball tem vários jogos, sendo no total 140 games, e daria para fazer uma série de vídeos com isso. Então eu só vou falar de alguns que eu joguei, mas se vocês quiserem ver outros jogos, vejam o vídeo que eu fiz dos melhores jogos de Dragon Ball. Ou talvez eu possa fazer uma série de vídeos tipo listando todos os jogos de Dragon Ball existentes e até aqueles jogos onde que Dragon Ball fez uma ponta, como o J-Stars Victory Verso, que é o que está servindo para poder ilustrar esse vídeo inteiro. Então vamos começar a falar dos games de Dragon Ball. Bom, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 é de longe o jogo favorito da maior parte dos fãs. Esse é um jogo de luta estilo arena lançado em 2007, feito pela Atari, e é de longe o jogo com mais personagens, sendo no total 161 personagens, e eu só coloquei o 3 pois foi o único jogo da franquia que eu joguei, de fato. E inclusive foi o primeiro jogo de Dragon Ball que eu joguei, e inclusive foi por causa desse jogo que eu conheci Dragon Ball através de um amigo que tinha esse jogo. E Fábio, no caso, se você estiver vendo esse vídeo, um abraço, cara. Dragon Ball Z Burst Limit é um jogo de luta estilo Street Fighter lançado em 2009, também feito pela Atari, e esse jogo adapta a saga dos Saiyajins até a saga Cell, que tem apenas 29 personagens. Ele é um jogo que tem menos conteúdo dessa lista, mas eu me diverti muito jogando ele. Ele até que, digamos assim, fez parte da minha infância, mais ou menos. Na verdade, da minha adolescência, entre aspas. Por causa que eu consegui esse jogo em um certo período da minha vida, enquanto eu ainda tinha um Xbox 360. Depois eu vejo o ano em que eu consegui ele e deixo na edição. Mas vamos falar do próximo jogo. Bem, Dragon Ball Xenoverse é um jogo estilo RPG de ação feito pela Bandai Namco em parceria com a Jimps, lançado em 2015. Esse game foi de longe um game revolucionário para a franquia de Dragon Ball, pois o protagonista do jogo é o próprio jogador, que ele cria através de customizações para proteger as linhas do tempo de Dragon Ball com a ajuda do Trunks, para impedir os demônios Toamira de libertarem um demônio antigo chamado Demigra. Dragon Ball Xenoverse 2 é a sequência do jogo anterior, e esse é de longe o melhor jogo de Dragon Ball já existente na minha opinião, e é o meu game favorito de todos. Simplesmente pega tudo de bom que o Dragon Ball Xenoverse anterior fez e melhora, e pega tudo que era de ruim do Dragon Ball Xenoverse, melhora mais ainda. E eu recomendo todo mundo que está vendo esse vídeo para jogar esse game. Talvez algum dia eu faça algum vídeo só sobre esse jogo. E os acontecimentos desse jogo é de que a Toa e o Mira, eles voltam para poder se vingarem do Trunks e da Patrulha do Tempo terem sido derrotados no jogo anterior. E nesse jogo você cria um novo personagem para defender a linha do tempo de Dragon Ball de novo, mas só que o modo história é bem mais longo, as cutscenes são lindas, o gráfico ficou mais lindo ainda. Tudo nesse jogo é perfeito. Eu recomendo vocês jogarem caso vocês tivessem jogado Xenoverse 1, porque aí a imersão fica melhor ainda.
Bom, Dragon Ball FighterZ é um jogo de luta estilo Street Fighter, onde que os pontos mais fortes é o seu gráfico, que parece até uma animação ao invés de um simples jogo 3D, e também a jogabilidade bastante focada no multiplayer. E a história desse jogo é o seguinte: havia uma androide maligna chamada Android 21 que quer simplesmente transformar todos os guerreiros em doces, sendo ela também da raça Majin, igual o Majin Buu. Mas, mas você tem que impedi-la, junto usando o Goku e os seus amigos, para poder detê-la. E esse jogo de longe ele é maravilhoso, ele tem uns gráficos lindos, perfeitos. São gráficos lindos, cara. Vocês precisam jogar esse jogo caso se você tiver algum console ou PC forte para poder rodar. Dragon Ball Z Kakarot. Bom, esse é um RPG de Dragon Ball que de longe é o jogo que melhor adapta toda a história de Dragon Ball Z. Com gráficos absurdamente lindos, e eu vou dizer em todos aqui que todos os jogos aqui têm uns gráficos bonitos, cada um na sua época. E além disso, ele tem conteúdo infinito e ainda expande todo o universo de Dragon Ball, complementando várias coisas, como corrigindo alguns detalhes da história que ficou de fora. E esse é o único jogo da franquia que parcialmente ele é canon, porque esse aqui foi supervisionado pelo próprio Akira Toriyama, diferente dos outros. E ainda foi anunciado mais um jogo de Dragon Ball, que é o Dragon Ball The Breakers, mas como eu ainda não joguei ele, e ele ainda nem lançou, obviamente, então não teria como eu ter jogado ele agora, exceto se eu tivesse pegado a beta, mas infelizmente eu não consegui pegar a beta. Mas vamos esperar para ver como vai ser esse jogo. Pelos trailers eu já tenho alguma impressão de como ele vai ser, que eu vou deixar até na descrição o trailer do jogo para vocês verem. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like e fui!